Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos de paz, piques, palco e uma pausa estratégica para falarmos do movimento. O movimento de pertencer, o movimento de empreender, o movimento de impactar mais pessoas. A minha convidada de hoje é uma mulher que disse sim para si mesma em vários momentos da vida. Mas mais do que isso, ela é uma pessoa que impacta e inspira outras pessoas, cuidando diretamente dessas pessoas e das suas marcas no mundo. Eu tenho hoje o prazer de receber aqui para um bate-papo super descontraído e estratégico a Kelly Pinheiro. Ela é uma empresária, jornalista e especialista em marketing estratégico. Kelly, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui nesse bate-papo. Eu quero muito que você conte para nós dessa tua jornada como uma mulher forte, uma mulher que voa e uma mulher que chega na mesa contando o que a gente tem que fazer como estratégia para voar com as nossas marcas e com as nossas empresas e principalmente com as nossas vidas. Fala aí um pouquinho da Kelly. Obrigada pelo convite, Chay. Incrível estar aqui com a minha mentora, essa mulher que é um exemplo para mim. Eu tive a honra de conhecer no começo desse ano. Enfim, você me apresentou maravilhosamente bem e é exatamente isso. Eu sou jornalista de formação, trabalho com comunicação desde sempre. Descobri há poucos minutos que a comunicação é a força do meu signo. Eu sou uma geminiana nata. Desde sempre trabalhando em assessorias de imprensa, trabalhei por muitos anos em assessorias de imprensa do governo do estado de São Paulo, para algumas pastas do governo, então bastante gerenciamento de crise, e aí eu entendi que eu gosto muito dessa parte estratégica, tanto na gestão de crise, que a gente precisa sempre ter esse lado estratégico à frente. Sim. Eu queria trabalhar isso junto com marcas também, criando marcas, cuidando da imagem dessas marcas, da reputação delas. Foi quando, na época, eu fui para Lisboa, fui para Portugal, morei lá 6 anos, onde conheci meu marido, enfim. Ai, que delícia! Mas ele é brasileiro. Ele é baiano. Ele é baiano. Maravilhoso. Olha, ele não é brasileiro, gente, ele é baiano. Baiano, tem uma diferença. Uma paulista. Paulistana. Uma paulistana, porque a gente sempre erra quem não é de lá, né? A paulistana com o baiano que Exato. Se conheceram em Lisboa, é isso? Exatamente isso. E aí eu fui lá, estudei, me especializei em marketing estratégico mesmo, para voltar e conseguir oferecer um leque muito maior para os clientes que eu atendia, né? E aí eu consegui não apenas olhar para o segmento de imprensa, do relacionamento com a mídia, mas ter um olhar 360 para essas marcas, que envolve a parte de comunicação interna, então cultura organizacional, isso é muito importante para as empresas, também amo. A construção de marcas, ou então marcas que querem se reposicionar no mercado, ou lançar um novo produto, comunicação no ambiente digital, então o posicionamento digital hoje é muito importante. Me especializei, criei a minha empresa, que é a Emicler Comunicação, uma agência que nasceu em 2017, leva o nome da minha filha. Linda, que eu adoro. Deu pra perceber que a minha família é muito envolvida, e né? Muito importante nesse processo, né? Exato. E aí, desde 2017, quando eu empreendi, eu venho aqui trabalhando com a agência. E agora, sempre em constante movimento, em constante aprendizado, muita transformação, porque é isso que me move, essa que é a minha paixão, realmente. Que legal, Kelly. Quando a gente fala de estratégia e também de gestão de crise, inconscientemente vem aí uma palavra que é a arte da guerra, né? A gente tá, essa questão da guerreira, das lutas que a gente trava. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é paz para você? Paz é o meu estado de equilíbrio, de harmonia. Corpo, mente, espírito e família. Muito bom. Não é sempre que a gente consegue estar totalmente em harmonia. E não é sempre que a gente está em paz em todos os aspectos da vida. Às vezes a nossa vida pessoal está maravilhosa e a profissional está um caos. Às vezes a profissional está decolando e a pessoal está um caos. O grande segredo é ter sabedoria para equilibrar, para pegar desses momentos de paz, ter a sabedoria para a gente direcionar como a gente pode levar essa paz para os outros lados que
precisam de alguns ajustes. E aí que a gente encontra essa harmonia entre todos os nossos campos. Muito bom. É o que eu acredito muito e é o que eu tento viver sempre. E, consequentemente, passar isso para as pessoas. Eu escutei uma vez que ter uma vida feliz não é estar sempre alegre, né? Mas é a soma de momentos alegres ser maior do que momentos tristes. Exato. E aí é esse equilíbrio, é esse compasso, é essa cadência que a gente busca no dia a dia. E eu concordo com você que equilíbrio é um equilíbrio que movimenta, ou um equilíbrio em movimento. Não é um equilíbrio estático. Chegamos naquele estado de harmonia plena e paramos ali. Não, porque a vida está sempre nos colocando nesse joguinho do movimento que às vezes a gente sobe e desce, né? Eu Enfim. aprendi até com um antigo líder em Portugal que a gente não pode parar de pedalar a bicicletinha. Isso mesmo! Senão a bicicletinha tomba. Ou seja, o nosso equilíbrio está no movimento. Está no movimento. Se a gente parar, a gente estagnou e esquece, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Na física tem um nome, né? Que é o equilíbrio dinâmico e não o equilíbrio estático. Exato. E aí eu quero te perguntar sobre como que você lida com esses desafios de empreender, de ser uma mulher empreendedora nesse mundo muito maluco, que ele é uma bicicletinha voando, né? Às vezes uma motocicleta. Como é que você lida com esses desafios que aparecem que apareceram, inclusive, ao longo dos anos? Inclusive no teu mundo, que é o mundo da comunicação, esse pede muita resiliência, né? Muita. E muitas vezes a gente brinca com os clientes que a gente precisa pintar o avião no ar. Não é nem mais trocar a roda do carro andando, não é? Por conta do mundo cada vez mais globalizado, sem fronteiras, de uma comunicação cada vez mais poderosa, com alcance cada vez mais maior, enfim. A gente precisa lidar com vários desafios, não só do nosso setor, da nossa área de comunicação, mas dos próprios clientes, né? Então, os desafios, eles são aos montes e diários, desde a gente conseguir gerenciar uma crise, como eu falei, desde a gente conseguir gerenciar a expectativa de um cliente, desde a gente conseguir conquistar um resultado diante de um público, atingir um público que é muito importante para fazer o crescimento de um negócio. Mas como que a gente faz isso? Nesse mundo em constante movimento que a gente está, como eu mencionei, é muito difícil a gente acompanhar a jornada do cliente, do público-alvo que o cliente quer atingir. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E principalmente sem estudar, a gente não chega em lugar nenhum. Eu sou uma apaixonada pelos estudos, eu estou sempre estudando, eu adoro. E aí eu descobri que para eu conseguir dar conta de tudo, na verdade, eu precisava ter alguém do meu lado. Precisava muito ter uma figura que me orientasse, que me direcionasse, que pegasse na minha mão e falasse assim, Kelly, olha, tá certo? Kelly, não é por aí. E quando eu cheguei até você, e na época que eu falei, não, eu quero fazer essa mentoria, foi justamente por conta disso. Porque eu entendi que eu precisava de alguém para me direcionar dentro desse mundo caótico que a gente vive, maluco, né? E a mentoria, ela faz exatamente isso. Eu nem te contei ainda. Conta. Adoro quando me contam as coisas assim, ao vivo. Meu próximo artigo que sai na Exame, eu sou colunista da Exame, né, já há algum tempo. E o próximo artigo que vai sair fala exatamente sobre isso. Fala exatamente sobre o papel do mentor ajudando por trás de grandes marcas e ajudando grandes empresas, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E aí a gente não fala só da equipe que está com a gente, porque a nossa equipe é maravilhosa, é incrível, mas a gente precisa ter alguém para ajudar a gente na tomada de decisão também, para acompanhar todas essas mudanças que vêm acontecendo, porque esse é o principal desafio do empreender. Esse é o principal desafio. Então, quando você conta com a ajuda de alguém, de um mentor, que vai te direcionar, porque ele já teve erros e acertos no passado que servem para o teu futuro, flui muito mais, de forma muito mais assertiva. E mais leve também, Total. Né? Porque a gente aprendeu que muitas vezes o empreender, o trabalhar muito, o hard work, aquela coisa toda, né? Pra gente poder aproveitar mais. E nós já estamos numa fase, já vivemos alguns desafios pessoais. Você é prova disso, vai comentar um pouco comigo aqui agora, com a gente. Que a gente precisa repensar muitas vezes o nosso estilo de vida, que a gente precisa o nosso ritmo de trabalho, sem baixar a entrega. É uma das coisas que eu mais prezo na mentoria, como que eu posso entregar e gerar mais impacto para o meu cliente, para o meu mundo ao meu redor,
com menos esforço. Para mim, isso é o resumo do que é produtividade e é o que a gente deve buscar, porque é fácil a gente pensar, vou trabalhar mais para ganhar mais, né? Ou eu vou fazer melhor, estudar mais. Claro que a gente tem muitas coisas que a gente precisa se aprofundar, mas tem algo que eu vejo em você que é uma mudança, um desafio agora do teu próprio posicionamento. Você sempre foi uma mulher que trabalhou muito à frente dos bastidores, né? Dando aquele pezinho que a gente fala, né? Pra pessoa pular o muro. Você é aquela pessoa que dá o pezinho pro teu cliente, vai, voa, impulsiona, traz a estratégia, faz a gestão da crise, segura, e ele vai. Agora, você vem num movimento, que é um movimento de estar no palco também, de se reposicionar, para, inclusive, passar até mais segurança para o teu cliente. Exatamente. Os teus clientes também, alguns são colunistas ou tem algum artigo publicado em Exame, em outras grandes mídias, mas você é a colunista da Exame. É ou não é? Exato. Você fala para o teu cliente se reposicionar no digital e você está no digital. E como é esse desafio, né? Eu já te vejo muito rapidamente nessa migração, porque é muito recente, não é? Muito. Mas eu já te vejo voando, você já está muito confortável, mas não era confortável ali quando você decidiu dizer esse sim, ok, amo os bastidores, mas também é tempo de estar no palco. Aliás, a tua palestra na Imersão Guerreiras foi a campeã de aplausos em 5 minutos, né? Porque a gente tem uma palestra na Imersão Guerreiras, onde as nossas guerreiras mentoradas, elas sobem ao palco e contam a sua história e deixam uma mensagem impactante, que é de 5 minutos. A tua 5 minutos, você teve acho que umas 15 palmas, que foi muito impactante isso para mim, muito positivo. Me fala um pouquinho dessa tua migração da Kelly para o palco. Foi uma grande surpresa na palestra da imersão, porque contar a minha história é algo que mexe menos comigo hoje, mas é algo que me toca ainda, né? Bom, vou até dar uma resumida aqui, vou contar agora. Conta a tua história pra gente. Aos 34 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí onde entra a questão da produtividade, do trabalho, tudo isso. Eu trabalho muito porque eu amo o meu trabalho. Eu faço com paixão o meu trabalho. Então, a minha entrega tem toda essa paixão. Então, eu não tinha limites. E aí, eu aprendi na dor que eu precisava parar. Quando eu fui diagnosticada com o câncer de mama, ele já estava num estágio muito avançado, porque eu levei quase que 1 ano após os primeiros sintomas para resolver procurar um médico e ver o que estava acontecendo. E o tratamento que eu precisei fazer foi um tratamento muito agressivo e a gente teve um plus. Foi na época da pandemia. Isso aconteceu no início da pandemia de Covid-19, onde tudo era muito incerto. Até as minhas idas ao hospital para fazer tomar as quimioterapias, elas eram todas estratégicas porque eu tinha que passar sempre pela zona considerada limpa do hospital, que não tinha risco nenhum de contaminação com nada. Eu tinha que fazer isolamento dentro da minha própria casa, ficar longe da minha filha e do meu marido, não podia ver meus pais, minha mãe, enfim, foi muito difícil. Tanto é que o meu primeiro palco foi fazendo palestra, na época online, por conta da pandemia, a respeito do câncer de mama, né, do Outubro Rosa. E o tema da palestra era como eu venci o câncer de mama em plena pandemia de Covid-19. Mas enfim, eu venci. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, pensa, eu estava lidando com uma doença super complexa, com uma filha de 7 anos, longe da escola, longe dos avós, e longe da mãe também. Ela não podia ficar muito tempo comigo. Então, tudo ia ficar muito traumático para essa criança, porque já estava traumático para mim, né? E aí, o que eu e meu marido fizemos na época? Assim que eu comecei a ter a possibilidade de voltar, a conviver mais com eles, tudo isso, a gente começou, na verdade, a gravar vídeos pro TikTok, que na época deu o boom do TikTok. Uhum. E aí eu maquiava meu marido e minha filha para eles faziam algumas dublagens. E aí eles falavam assim, vem mamãe, participa comigo, minha filha falava.
Eu não, filha, não vou. Por quê? A questão da harmonia entre corpo, mente e espírito, eu me olhava no espelho e eu não me enxergava, porque o meu corpo estava totalmente diferente, né? Eu engordei muito, eu inchei muito no tratamento, eu estava sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, então para mim era muito difícil me reconhecer. E aí minha filha e meu marido, não, vem, você tem que participar com a gente, que não sei o quê, vem. E aí eu comecei a participar da gravação desses vídeos, me maquiava também, e a gente virava os personagens do Rei Leão, das esqueletes, de todo mundo, a gente fazia várias dublagens, e aí de repente esse perfil da minha filha viralizou. E aí a gente começou a receber mensagens de pessoas que estavam extremamente felizes vendo os nossos vídeos. Mas ninguém imaginava o que estava acontecendo nos bastidores lá em casa, né? Ah, porque vocês não comentavam? Não. Só familiares e amigos sabiam, mas em redes sociais e tal, o meu Instagram era fechado até poucos meses. Sim. E assim, eu conversava com as pessoas no meu Instagram, eu falava o que estava acontecendo, mas ele era super restrito. Entendi. Muito restrito. E aí foi aí que lá atrás eu já vi que eu já estava começando a impactar pessoas com a minha história. Só que o fato de eu ser workaholic, nem doente eu deixei de trabalhar, né? Nunca. E aí foi nessa época que eu estava passando por quimioterapia, quando eu passei pelas 2 cirurgias de reconstrução da mama, tudo isso. Minha empresa foi quando ela mais cresceu. Olha só. A gente cresceu na época 200% em time e 180% em número de clientes. Que foi um crescimento bem grande para a época, que a gente não esperava, porque estava em pandemia e eu estava doente, eu não conseguia me entregar 1000% para o trabalho. E como você estava acostumada, inclusive, né? Exato. E os clientes foram muito parceiros, muito parceiros nessa época. Foi muito incrível, foi uma época muito especial, na verdade. Então, profissionalmente eu cresci, a vida pessoal estava complicada por conta do tratamento, mas a gente conseguiu ressignificar para nossa filha. Se você pergunta para ela, ela fala da época que a mamãe tinha um bichinho. Como que era a época que a mamãe tinha um bichinho? A gente gravava vários vídeos super legais. Essa memória que ela tem, que ela ficou. Exato. Não é a memória do que na época ela perguntava pro meu marido, a mamãe vai morrer? Toda vez que eu ia pro hospital. Que duro isso, que forte isso. Sim. Não ficou essa memória. Não ficou a memória de nada ruim daquele momento. E vocês conseguiram literalmente dançar com o medo. Foi necessário. E é uma prova de amor, né? Porque com certeza a tua vontade naquele momento era ficar isolada e não tem como. E é tão visível que você é uma mulher tão forte e tão resiliente que você chega a justificar que foi o câncer, foi o mais difícil, ainda foi pandemia. Você ainda traz elementos para pesar uma coisa que por si só já é muito pesada. Né? Uma mulher como você é sempre muito independente, muito vanguardista, muito amorosa e muito comprometida com os outros, especialmente, né? Tenta trazer o quanto isso foi difícil para você, mas você não precisa dizer tanto. Eu vivi isso quando eu escrevi o livro. Quando eu escrevi Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, eu cheguei para minha executiva lá da editora Gente, tem um trecho que ela revisava, né? Que eu escrevi, eu nunca sofri nenhum assédio sexual na empresa, só assédios psicológicos. E ela me disse assim, eu nunca vou esquecer isso, Chay, assédio é assédio. Então, câncer é câncer. Uhum. A doença é uma doença. E às vezes a gente tenta embalar ou colocar algo mais. E é tão incrível a gente estar trazendo isso, porque o Pode Sim, ele tem um propósito de falar com as pessoas, tocando o coração das pessoas. A gente pode sim aprender com tudo, e a gente pode sim mostrar a nossa vulnerabilidade, e que talvez, eu venho acreditando muito nisso, que é na nossa vulnerabilidade que a gente mais cresce. Não, com certeza. Né? E eu descobri, me curando do câncer, que eu estava curando a minha família também. Olha que poder isso. Isso é demais, porque o câncer me deixou muitas cicatrizes que me faziam mal. Ver essas cicatrizes me faziam muito mal. Físicas, deixando claro aqui, ó. Além das cicatrizes emocionais, ela ficou com muitas cicatrizes físicas. Exatamente. E o seu marido, o baiano...
Olha, o que o baiano tem? Ele desde o princípio ele teve um papel fundamental no meu tratamento, né? Ele que nunca tinha maquiado ninguém na vida, quando eu tava muito pra baixo, ele me pegava, me maquiava, ele desenhava a sobrancelha em mim, passava um batomzão vermelho, ele falava, olha no espelho, olha como você é linda. Você é linda pra mim e tá tudo certo, a gente vai vencer. Nossa, ele fez coisas incríveis por mim, incríveis, assim. E quando eu vi essas cicatrizes que me machucavam tanto, ele falou assim, eu vou aprender a tatuar pra cobrir todas essas marcas. E ele cumpriu a promessa dele. Ele aprendeu a tatuar. Na verdade, ele sempre teve o dom pra isso. Né? Sempre. Ele nasceu com isso. Mas acho que, no fundo, ele tinha medo e precisou de uma situação mais pesada pra aflorar isso e falar, não, agora eu preciso encarar meu medo porque ela precisa de mim. Nesse sentido. E essas tatuagens lindas que você tem, foi ele que fez. Aham. Ele que fez. Eu brinco que agora eu sou a tela dele, né? Benefício de ser casada com a musa inspiradora também é a própria tela em branco dele. Ele cobriu todas as minhas cicatrizes. E isso é muito especial. Muito, muito. Ele que é meu sócio na agência, continua trabalhando comigo como meu sócio. Ele acabou de abrir o estúdio dele de tatuagem aqui em Florianópolis. Faz o quê? Semanas que a gente abriu, é super recente. E a gente começou a empreender num novo segmento totalmente diferente, porque lá atrás ele apostou no meu sonho. E agora a tatuagem virou o sonho dele. E ele passou por essa transição de carreira em decorrência de tudo que aconteceu. Então, assim, acabou que o câncer trouxe pra gente uma história muito linda e muito edificante. Nós somos outros depois do câncer. A gente é muito mais cúmplice, muito mais unido, muito mais parceiro. Muito mais artista. Muito, muito mais, muito mais. E a gente se apoia muito e a gente se desafia muito juntos. Isso é muito legal, assim. A minha família, ela tá sempre junto comigo, sempre do meu lado. É o meu maior tesouro. Eles são incríveis, eu adoro todos eles. Quero muito, inclusive, ir lá fazer minha tatuagem, mais uma tatuagem das guerreiras. Vamos lá no Tica Tatu, bora. Eu vi, inclusive, no teu Instagram. Aliás, qual é o Instagram da Kelly e qual é o Instagram do estúdio? Conta aqui pra gente. Bom, o meu Instagram é kellypinheiro.oficial. O Instagram do estúdio é Tican Tatu. Tem que soletrar. THICAM. THICAM. TATTO. TTO. Exato, Tican Tatu. Tican Tatu. Exato, aí a gente já tá começando a transformar o perfil dele pro estúdio, tá ficando bem legal, mas lá já dá pra ver os trabalhos que ele vem executando, dá pra ver todos os trabalhos que ele realizou em mim, todas as minhas coberturas de cicatrizes. E o que é legal, eu trabalho muito com o propósito dos clientes, sempre. Propósito é aquilo que move a gente, né? É o que traz a paixão, é a energia, é o que impacta, é o que transforma. Eu acredito muito no propósito. Não em criar propósito. Todo mundo tem o seu, não tem que criar, pelo amor de Deus. E um dos objetivos do Thiago com o estúdio, nesse nosso novo empreendimento, é só fazer tatuagens com propósito, com histórias. Olha. Tanto é que é um estúdio que vai funcionar de portas fechadas, ou seja, para tatuar precisa agendar. Ele não é um estúdio aberto de rua, ele fica num prédio comercial, tudo isso. Por quê? Ele só vai tatuar pessoas com histórias. A nossa vida nos conduziu dessa forma, é algo que a gente acredita muito, né? E as histórias têm poder e elas precisam ficar marcadas em quem gosta desse tipo de arte. Ficam. E a gente decidiu seguir por esse caminho. Muito lindo. Tu sabe que foi no final do ano passado, que num grupo, no encerramento de um grupo de mentoria, que eu tava, que uma guerreira lá de Aracaju pegou e disse assim, eu vou tatuar o símbolo da águia das guerreiras. Eu não tinha nenhuma tatuagem, né? E eu disse, gente, que maluca, né? Como é que ela vai fazer um negócio desse? Dito e feito. Ela foi lá e tatuou. Ela disse, não, Chay, não é o símbolo da Chay, é o símbolo desse meu momento, de eu ter dito sim pra mim, onde eu tô me permitindo voar, ir pro palco e realmente tomar posse de quem eu sou, de uma pausa, inclusive, que eu fiz, e ela tatuou. E no mesmo dia, outra tatuou lá em Sorocaba, aí outra tatuou lá não sei aonde, e aí começou a multiplicar a tatuagem, que é a tatuagem do símbolo da águia, né? Essa águia que a gente construiu, do branding, que é a marca, o poder da marca, né? O poder de uma marca que tem um símbolo muito maior do que uma logo,
que é quando a gente leva todo um propósito dessa marca. É isso. Que eu queria realmente uma águia que traz a liberdade, que traz a resiliência, que traz a ousadia, a coragem, a beleza. E eu queria uma águia que fosse feminina e que estivesse voando, que estivesse livre. E aí a gente conseguiu traduzir isso nesse símbolo, e esse símbolo tem sido tatuado na pele de muitas mulheres, tanto que eu me tatuei, minha mãe se tatuou, minha irmã se tatuou, minha sobrinha se tatuou, e isso foi muito, muito emblemático na nossa vida. E eu falo que a gente tem a felicidade de ter uma marca digna de ser tatuada na pele de muitas mulheres poderosas. E você é digna das tatuagens que você tem, porque conta a tua história e conta a tua força, a tua resiliência, o teu amor. Cada tatuagem que você tem no seu corpo tem toques de amor. Todas, né? Uhum. E como a gente fala de propósito, a gente também fala de marca, de posicionamento. Qual que é o conselho que você dá para alguém que está começando a despertar nesse aspecto? Siga teu coração. Aquilo que você faz com paixão, aquilo que te move, é o que vai impactar e transformar as pessoas. Então, aposta nisso. Entende o que te faz querer levantar todos os dias para entregar o seu melhor. É nesse momento que você precisa trabalhar muito com autoconhecimento, ter esse autocuidado, essa autocompaixão para se entender, para saber aquilo que realmente te toca e que você consegue transpor, que você consegue comunicar. É dessa forma. Quando a gente fala da águia, o símbolo das guerreiras, é um case maravilhoso para a gente falar sobre construção de marcas fortes. E aí eu digo, Chay Carione mais o movimento Guerreiras, enfim, conseguiram juntos construir essa marca e edificar essa marca a ponto das pessoas tatuarem ou das pessoas usarem como amuleto. Eu não conheço uma guerreira que tem e que não usa diariamente. Isso virou um amuleto. Então, isso é a construção de uma marca forte. Mas por quê? Qual que foi a base dessa marca? Foram os seus princípios. Foi o seu propósito, aquilo que você acredita, de que forma você quer impactar e transformar a vida das pessoas. E você trabalhou em cima disso. Por isso que deu certo. Foi genuíno. Você criou algo diferente, algo real, algo relevante. E trazer isso construiu uma marca muito forte. Então, é exatamente esse o processo de construção de marca, de comunicação que a gente precisa trabalhar. A gente precisa construir uma base muito sólida com aquilo que é a nossa essência. Me expor nas redes sociais era muito difícil. Como você falou no começo, eu sempre colocava os meus clientes nos holofotes. E eu sempre fui de bastidores. Mas aí eu entendi que a minha história, o meu conhecimento profissional e a minha história de vida, eles poderiam transformar muitas pessoas, sim. Então, por que eu ia restringir só para o grupo dos meus amigos? Por que eu não poderia expandir cada vez mais? Até porque, se eu quero que as pessoas conheçam a minha empresa, elas precisam me conhecer. Precisam. Né? Então, é algo que eu estou fazendo comigo também, da forma que eu estou trabalhando a minha autoridade. A gente fala muito para a construção de marca forte, você precisa trabalhar o marketing de autoridade, você precisa ser autoridade para virar referência, né? Ser referenciado é muito importante. E aí eu comecei a fazer para mim. Eu adoro, e vi né? o impacto disso. Eu brinco, né? Você criou um monstro, Chay. Eu adoro criar esses monstrinhos maravilhosos. Adoro. Meu time, ele vira e fala assim, Kelly, a gente precisa que você crie um vídeo assim, assim, assim. Tá bom, eu crio. Agora? Sempre. Segura, né? Segura essa mulher poderosa, voando, impactando, inspirando e dando dicas e mentorando outras pessoas também. Porque esse é o processo, é o processo natural. Eu gosto de dizer que a maior estratégia de todas é a gente ser de verdade. Exato. Não é? Exato. E você é muito de verdade aqui comigo, contando e se abrindo, mas nem sempre a gente teve coragem de mostrar tudo isso. Então, a gente precisa se sentir segura, amada, pertencente, no movimento e buscando esse equilíbrio sempre. Eu termino o nosso Pode Sim trazendo um bate-volta aqui, ó. Eu quero saber mais detalhes. Eu quero saber qual é o sim que você dá para sua comida preferida. Eu tenho uma lua em touro, né? Eu adoro saber o que vocês gostam de comer. Eu amo pizza. Amo.
Amo. Você sabe que eu tava passando por aqui antes de vir aqui pro nosso estúdio e vi que abriu uma pizza style New York aqui perto. Me deu uma vontade. Vamos! Pizza, adoro pizza também. Muito bom, excelente. Um sim para um lugar no mundo. Ai, sem dúvidas é Portugal, né? Morei 6 anos em Lisboa. Conheci meu marido em Lisboa. Engravidei em Lisboa. Fiz a minha especialização em Lisboa. Fiz tudo em Lisboa. Vamos fazer um evento Guerreiras em Lisboa? Eu sou a primeira. Vamos? Não, mas eu quero fazer contigo. Bora? Bora fazer esse evento em Lisboa? Gente, eu amo Lisboa, assim. Eu amo Portugal como um todo, mas Lisboa tem o meu coração, tem a minha segunda casa lá, enfim. Foram 6 anos morando lá. Muita história linda construída lá, então... Sabe que eu fui a Lisboa, fui a Portugal, acho que foi 2008, acho que foi, e a gente foi em mais 2, 3 países, né, ali. A gente foi até Mônaco, depois a gente foi na França, Côte d'Azur, aquela coisa, né, depois Milão. O lugar que eu mais gostei foi Lisboa. Ai, eu sou muito suspeita pra falar. Eu amei. E teve um dia que o Augusto, a gente estava num super hotel maravilhoso, foi a Jocintra até que fez toda a nossa programação. Que região que era o hotel que vocês ficaram, você lembra? Ai, não vou saber te dizer agora, mas era muito legal. Depois eu vou te dizer. Mas eu sei que naquele hotel teve um dia que cada um ia pegar um ônibus para fazer um passeio, e ele foi para um outlet, e eu fui para Fátima. Fátima tem uma energia. Meu Deus do céu, eu só agradeci. Que bom que eu vim sozinha aqui nesse lugar. Tem uma energia incrível. Independentemente da religião que segue. Minha mãe é muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Muito, muito, muito devota. E aí, toda vez que ela ia nos visitar em Portugal, ela pedia pra gente levá-la em Fátima. E lá é uma energia. Você pisa em Fátima... É aquela coisa, né? Você é tomado por aquela energia, aquele calor, aquela fé. São pessoas de muita fé que estão lá. As pessoas que estão pagando as promessas e você vê o sacrifício delas lá, entrando de joelhos. E a história, enfim, né? Eu visitei tudo ali, aquele tour todo. Nossa, foi maravilhoso. É incrível. Fátima é um lugar, assim, é de uma energia que não tem como explicar. Precisa sentir, precisa viver. Ficou aqui, então... um manifesto cheio Minhas de amigas de Portugal. Vamos agitar. Tô voltando com a Chay. Vamos fazer um Guerreiras Dizem Sim em Portugal. Vamos. A gente organiza, a gente vai, tem tudo pronto, o movimento é pronto. Basta vender. Vamos. Na minha opinião, basta ter o lugar, a data e vender. Porque o resto a gente faz. Topa? Topo super. Fechou. Para finalizar, um sim para uma frase ou uma palavra que você deixa como mensagem para todas que estão todos, né, que estão te escutando aqui. Essa conversa foi incrível. A tua história, ela deve reverberar ainda muito mais. Eu quero que você leve a tua voz realmente mais e mais e mais longe, porque você realmente inspira, você realmente está aí nessa vida para deixar a tua marca também. Esse é o teu legado. E eu quero que você deixe uma palavra ou uma frase aqui para finalizar o nosso Pode Sim de hoje. Uma frase que eu já tinha ouvido muito, mas nunca tinha levado ao pé da letra o significado. Era: tá com medo? Vai com medo mesmo. Adoro! Vai com medo mesmo. Tendo sabedoria para fazer escolhas certas. E se não fizer uma escolha certa, tendo a sabedoria para conseguir contornar a situação, para conseguir voltar pro eixo, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai dar certo. Eu já tive tanto medo na vida que poderia ter poderia ter deixado de fazer muita coisa do que eu queria por conta do medo. Eu tive medo quando eu fui morar em Lisboa. Na verdade, eu tive o meu primeiro medo mesmo foi quando eu fui morar em Vancouver, no Canadá, sozinha. Eu tinha 19 anos. Eu tava com medo, mas eu fui e foi incrível. Depois, quando eu larguei tudo aqui no Brasil, fui morar em Lisboa. Foi a melhor decisão da minha vida, mas eu tava com medo. Tava com medo quando eu engravidei, de não ser uma boa mãe. Tava com medo quando eu e meu marido resolvemos voltar no Brasil. E a gente tava super acostumado com a vida na Europa, em Portugal, e aqui era totalmente diferente, enfim. Tava com medo. Tava com medo quando larguei meu emprego fixo pra empreender.
Tive muito medo quando eu fui diagnosticada com o câncer. Tive muito medo do tratamento. Tive muito medo das cirurgias. Gente, se eu tivesse parado nos medos que eu tive, eu não estaria nem aqui hoje. Não teria história para contar, sabe? Então, assim, vai com medo, se joga. É assim que funciona o jogo. Movimento, energia. É isso que faz a gente subir. Isso que faz a nossa caminhada ser próspera. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Bom, a gente escutou aqui uma mulher de força e de fé. Porque quando a gente tem medo, e a gente vai ter medo, sempre. Mas se a gente vai com medo mesmo, é porque a gente está agarrada na nossa força, na nossa história, nas pessoas que estão nos dando apoio e na nossa fé. Então, ela não é uma guerreira. Ela é uma herdeira de Deus e eu quero agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo aqui. Deixa teu comentário, siga a Kelly no Instagram da Kelly. Isso. Kelly Pinheiro Ponto oficial. E eu te vejo no próximo episódio do próximo Pode Sim. Um beijo. Obrigada, Kelly. Obrigada, Chay.